Em depoimento ao TSE, nesta quinta-feira, o ex-presidente da construtora Odebrecht, Benedito Júnior, afirmou que repassou via Caixa 2 9 milhões de reais a políticos do PSDB e do PP. Do total, 3 milhões de reais foram enviados ao publicitário Paulo Vasconcelos, que foi marqueteiro de Aécio Neves na campanha à presidência em 2014. Segundo o executivo, Antônia Anastasia e Pimenta da Veiga, do PSDB, e Dilmas Fabiano Toledo Júnior, do PP, também receberam propina. Ô Vera, isso complica ainda mais a situação de Aécio Neves? Queria que você falasse um pouquinho os bastidores e que informação que você tem dessa notícia que estampa os jornais nesta sexta-feira. Pois é, Patrick, isso acabou sendo aquele clássico caso em que um tiro sai pela culatra, porque essa ação foi movida pelo PSDB contra a chapa Dilma Temer e ela agora se volta contra o presidente nacional do partido por uma estratégia da defesa da ex-presidente Dilma Rousseff. Tanto no depoimento do Benedito Júnior, que foi ontem, quanto no do Marcelo Odebrecht, que foi na quarta-feira de cinzas, os advogados de Dilma incluíram perguntas sobre doações da empresa ao Aécio Neves. Por quê? Porque eles tinham informações de que isso constava nas delações dos dois colaboradores. Eles falaram rapidamente sobre o assunto, mas não puderam se estender porque o relator do caso, o ministro Herman Benjamin, afirmou que aquilo era estranho ao processo. Não tinha a ver com o objeto que se estava investigando ali naquela ação. O que eles disseram? Benedito Júnior disse que Aécio Neves pediu 9 milhões para a campanha de 2014, que seriam distribuídos da seguinte maneira: 6 milhões para os 3 candidatos que ele indicou, lá de Minas, o então candidato ao governo Pimenta da Veiga, o candidato ao Senado Antônio Anastasias e Dimas Toledo Júnior, que vem a ser filho daquele Dimas Toledo que a gente falou aqui ontem de Furnas. Então, esses 6 milhões foram para esses, e aí 3 milhões foram para o marqueteiro da campanha, Paulo Vasconcelos. Ele diz que essa doação se deu por meio de Caixa 2. O que a defesa do senador Aécio Neves diz? Que ele nunca pediu dinheiro de Caixa 2, ele pediu colaboração de campanha como presidente nacional do PSDB, assim como pediu para vários outros candidatos no Brasil inteiro, e que ele não saberia que a doação teria se dado por meio de Caixa 2, que todas as doações da Odebrecht, tem 15 milhões da Odebrecht em doações para a campanha do PSDB em 2014, teriam sido registrados na Justiça Eleitoral, aqueles que entraram por meio do partido. É uma estratégia lícita da defesa, eles tentam desviar o foco, isso é do processo, isso é natural que se faça, mas o fato é que leva o Aécio de cambulhada num processo que até então complicava bastante a Dilma e bastante o Temer. Não vai ser o principal problema dele, a gente fala disso mais adiante. Vamos ouvir os amigos do Rio e a gente volta a falar do assunto. Vai você primeiro então, Andreasa. O fato de essa ação no TSE contra a chapa PT-PMDB, os sócios, ter sido movida pelo PSDB, presidido pelo Aécio Neves, candidato à presidência Aécio Neves, é muito significativa da certeza da impunidade. Só poderia mover essa ação quem tinha certeza ou torcia para que a Lava Jato parasse em determinado ponto, para que ela não avançasse. Porque, embora o estrago feito pelo PT, e é importante deixar isso claro, o estrago feito pelo PT no Brasil seja sem precedentes, todos os partidos, o PSDB inclusive, tinham e têm a mesma prática. É evidente que o presidente de um partido não chega para o empresário e diz eu quero tanto, preciso de tanto em Caixa 2. Ele pede o valor. O modo como isso será feito já é conhecido. É boa parte pelo Caixa 2. É o modus operandi, não precisa ser discriminado. Então a estratégia da defesa é inteligente, eles não estão mentindo. O Aécio não chegou lá e falou, eu quero tanto em Caixa 2. É porque via Caixa 2 e ponto final. Então, é isso, né? Aí a gente tem uma noção de que o Brasil avança. Vai você, Madureira. Madureira hoje por telefone. Vai, Madureira. Pois é, eu quero abordar ainda outro aspecto curioso das campanhas brasileiras, é o custo das campanhas brasileiras, que tem custos astronômicos. Os camaradas de todos os partidos perdem dinheiro na ordem de dezenas de milhões de reais. E eu acho que isso é aquela história, né? Principalmente vindo de Caixa 2, sempre pinga algum qualquer no bolso de várias pessoas, né?
dinheiro até que teria. Por isso que fica essas quantias astronômicas para fazer campanha política. Tanto que nas últimas campanhas, que a restrição era muito maior e também a Lava Jato estava bem no foco, o número de contribuição caiu bastante, as campanhas ficaram bem mais pobres, digamos assim, mais simples, e eu acho que só os candidatos é que perderam com isso, os eleitores ganharam. Então, essa questão mais ampla, quer dizer, sempre foi assim, é uma prática, se é uma prática tem que mudar. Esse negócio que sempre foi assim, isso não vale, porque senão a gente continua a morrer de varíola, tuberculose, não teria inventado elevador, nem nada, porque sempre foi assim, né? Então, essa questão tem que ser realmente levada às últimas consequências, se investigar e mudar. Mudar como se pagam as campanhas políticas no Brasil, porque realmente, quanto maiores as quantias envolvidas, mais gente vai querer participar desse butim, evidentemente desviando o dinheiro que seria para a campanha. E hoje, com os meios de comunicação que você tem, com a internet, você não precisa gastar esses absurdos todos, não. Sinceramente. Em 2016 a gente viu campanhas mais baratas, mais curtas, mas os políticos odiaram esse sistema novo e já vão mudar de novo para a campanha de 2018. Está em curso aí uma chamada reforma política, que nada mais é do que uma tentativa de devolver esses recursos que foram tirados e restabelecer a possibilidade de doação por empresas. Voltando a falar um pouquinho do senador Aécio Neves, que eu acho que é o foco aqui da gente, para a gente não desviar disso, ele já era citado na delação do Benedito Júnior num caso que é mais grave, que tem mais potencial danoso do que esse. Ele foi citado pelo Benedito Júnior, que, vamos lembrar, era o presidente da construtora Odebrecht, como tendo formado o consórcio que iria construir a cidade administrativa de Minas, a obra mais cara do seu governo, uma obra que custou 2 bilhões de dólares. Essa obra foi planejada pelo escritório do Oscar Niemeyer e feita em consórcio pela Andrade Gutierrez, a Camargo Correia e a Odebrecht, as três maiores, ali, as três irmãs ali. Na delação da Andrade Gutierrez, não citaram essa propina. Mas o Benedito Júnior disse que o Aécio não só montou o consórcio, como teria exigido propina de 2,5% a 3% de quem fez essa obra. Agora, a Andrade Gutierrez está sendo chamada a voltar à mesa de negociações para dizer se omitiu isso, sob pena dos seus executivos perderem os benefícios da delação premiada. Isso é muito mais danoso para o Aécio se for comprovado em outras delações ou por documentos. Por quê? Porque ele pretendia se beneficiar da tese geral aí de que o Caixa 2 é uma coisa que sempre se fez e que não deve ser punido com o mesmo rigor de quem enriqueceu ilicitamente. Mas se ficar provado que houve cobrança de propina de seu governo, aí não difere muito do que o PT fez no Brasil, em menor escala em Minas. Então isso é danoso para a tese que ele está querendo criar, de que primeiro ele se praticou uma coisa que era culturalmente feita, ele não disse isso ainda, mas aliados seus têm disso isso nos bastidores, e que o PT tenta fazer uma manobra diversionista para colocá-lo na roda. E aí, Andreasa, e aí nesse caso, politicamente, a situação dele se complica muito também, né? Patrick, que orgulho de fazer esse programa com a Vera, né? O que dizer depois disso? Eu estava aqui pensando horas o que dizer, ela foi e disse o que eu gostaria de dizer. É porque no Brasil, nesse momento, há dois crimes para os quais se quer dar, e de fato eles têm pesos diferentes, mas são crimes. Um é o Caixa 2. Muita gente vai tentar se safar e se eleger em 2018 dizendo, não, o crime que eu cometi frente ao outro, que é de propina, é menor, é Caixa 2, sempre se fez assim. O Aécio, como muitos outros, queria, como a Vera disse, ir por esse caminho do Caixa 2, tentando se tipificar como criminoso menor, quando não é um crime importante o Caixa 2, tá? E já está previsto nos crimes financeiros. Só que ele está nos dois, ele está citado tanto no Caixa 2, como a Vera disse, quanto na propina. E no caso da propina, não haverá escapatória. Eu até acho que alguns que ficarão apenas citados no Caixa 2 conseguirão tramar uma narrativa que os permitirá disputar eleições de modo competitivo. A turma da propina, tchau. Então, politicamente, eu até outro dia falei que é incrível que o Aécio Neves, com o capital eleitoral que ele teve em 2014, tivesse se desmilinguido de tal forma até aqui, mas eu errei. Porque e eu fui alertado pelos nossos ouvintes e por amigos, o Aécio Neves nunca teve um capital eleitoral próprio grande. Ele foi aquele
em quem as pessoas viam uma alternativa ao PT. Então, as pessoas votariam em qualquer um, inclusive no Aécio Neves, para tirar o PT. Então, o capital político dele eleitoral dele é muito pequeno, diminuiu ainda mais. Ele só resiste porque é o presidente do partido, mas acho que não chegará competitiva a 2018. Chega competitivo, Madureira? Ou você também acha que não? Eu acho o seguinte, que a política brasileira precisa de um saneamento geral, amplo, geral e restrito. Não importa se é partido de esquerda, se é de direita. Eu concordo com o Vera e com o Andreasa no seguinte sentido: Caixa 2, propina, então nem se fala, são coisas fora completamente ilegais. Caixa 2 é ilegal. Se eu fizer Caixa 2 na minha empresa, eu pago por isso. Então, não importa por a contribuição que pessoas tenham dado, a Aécio, posso até dizer que deu contribuição, o Lula deu contribuição à política brasileira. Tem que haver um saneamento generalizado, tem que rapar fora com essa turma toda, eles vão ter que procurar um novo emprego, vai ser difícil, porque eu não sei se eles sabem fazer outra coisa, porque eu acho que o que pode mudar esse país é você trazer para o cenário político gente que não tenha esse hábito, né, que eles dizem que é um hábito, que era uma prática política. Então, o seu Aécio diz isso, todos os políticos dizem, mas todo mundo fazia. Bom, todo mundo fazia e fazia errado, então, sinto muito, meu filho, vai tentar o comércio, vai tentar fazer a faculdade, estudar alguma coisa, mas na política não tem mais vaga para você, não. Talvez aí, nesse momento, pessoas de bem, pessoas com bons propósitos, pessoas honestas e que não pratiquem Caixa 2 porque todo mundo faz, possam se apresentar para cargos eletivos e a gente possa ter um novo Congresso. Eu sou assim, eu sou radical. Caixa 2, está errado. O que vocês acham? Não sei. Também acho. Só lembrando, na delação do Marcelo Odebrecht, nesse depoimento que ele deu à Justiça Eleitoral, ainda está tendo rescaldos. Um importante é que ele disse que a Odebrecht pagou para o governo, pagou em nome do PT para comprar partidos para permanecerem na base da Dilma. Ele citou o PDT, mas citou também o PP e o PR e o PCdoB. Então, isso é uma outra frente aí que vai atingir... 4 milhões no caso do PDT. 4 milhões no caso do PDT, porque o presidente Carlos Lupe ameaçava sair da base num momento ruim ali para Dilma. A Odebrecht teria ido lá por meio do seu braço ambiental e dado 4 milhões na bucha para o PDT. Isso é um mensalão em grande escala, né? Então, é um outro braço aí que vai ter de ser investigado, Patrick. Só lembrando isso antes da gente mudar de assunto. Legal. Bom, a gente tá falando agora de dois... Patrick. Oi, Andreasa, vai lá. Só uma nota. Salvo engano, o mandato de senador do Aécio acaba em 2018 também. Então, ele fica descoberto. Exato,